Vou hoje falar de um caso bastante interessante, bastante emblemático, um paciente muito conhecido que eu atendi alguns anos atrás, mas que representa uma série de outros casos clínicos que a gente vê no dia a dia aqui na cidade de São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês. Eu atendi um cantor bastante famoso, estava na UTI já há vários meses. Ele tinha recebido prescrição de esteroides, por muito tempo, com finalidade estética para ganhar massa muscular, mas evidente foi ali uma quantidade muito agressiva, e uma conduta absolutamente desnecessária. E esse paciente passou a ter uma série de hemorragias bastante sérias e passou muito tempo internado ali no Hospital Sírio-Libanês, no qual teve um tratamento de primeira linha pela equipe, os profissionais ali da UTI se dedicaram ao máximo. Esse paciente passou por diversas abordagens, inclusive cirúrgicas, e conseguiu se sair muito bem, porém é claro que aconteceram algumas sequelas com aquele paciente. E eu fui chamado até a UTI, um profissional bastante conhecido me convocou até o hospital para fazer uma interconsulta e eu fui avaliar esse paciente. E quando eu conversei com a equipe, a preocupação era se esse paciente tinha ali uma depressão, e se a gente poderia ajudá-lo medicando, fazendo tratamento para depressão que pudesse estimulá-lo, fazê-lo se recuperar. Ele estava muito emagrecido ali, meses na UTI. O paciente já realmente com uma síndrome consumptiva, tinha perdido muita massa muscular, enfim, estava bastante frágil fisicamente. E quando a gente foi até lá, o objetivo era tentar auxiliar a que ele tivesse mais energia, mais expressão, Ele estava bastante apático, não falava realmente muitas vezes, ficava a maior parte do tempo calado, não se comunicava tanto com os demais. A mímica facial dele um tanto quanto embotada. Quando fomos conversar, para minha surpresa, o conteúdo do paciente era bastante positivo. Ele tinha ali esperança de que ele ia melhorar, ele tinha muita gratidão pelo tratamento. Era um conteúdo que não batia realmente com uma pessoa numa depressão, E eu solicitei ali uma ressonância do sistema nervoso, do encéfalo, e a gente constatou que havia ali um sangramento no córtex frontal, um sangramento que já tinha acontecido algumas semanas antes, dentre todas essas hemorragias que o paciente tinha tido no organismo. De fato ficou claro que também houve o acometimento de funções frontais, e isso explicando porque o paciente estava mais apático, falando pouco. Essa alteração no córtex frontal pode inclusive provocar uma mudança orgânica da personalidade do indivíduo, e que foi o que vimos nesse caso. De fato, o comportamento do paciente foi modificado, mas isso não é igual a um processo depressivo. Então, nesse caso, entrar com tratamento para depressão seria prejudicial. Imagina, por exemplo, entrar com um antidepressivo que pudesse aumentar um pouquinho a chance de sangramento. Não estou falando mal dos antidepressivos, mas naquela situação o risco-benefício não seria bom. Ainda que o remédio não seja tão perigoso assim, ele poderia eventualmente trazer algum aspecto negativo para um paciente tão frágil e não teria nada a acrescentar, uma vez que o processo não era uma depressão maior, mas sim uma alteração vascular que tinha se manifestado no sistema nervoso. Então é muito importante a gente entender quando existe uma causa orgânica por uma depressão, quando existe uma causa de uma outra natureza que se manifesta mimetizando uma depressão, ou seja, muito parecido com, fazendo como se fosse uma depressão à primeira vista, ali quando você não se aprofunda muito, não faz uma avaliação psicopatológica muito consistente. Então, de fato, tem que tomar bastante cuidado. Isso acontece muitas vezes, alterações hormonais, seja hormônios exógenos que são tomados com finalidade estética. A gente vê muitas vezes tratamentos com corticoides, por exemplo, para doenças autoimunes, tratamento de quadro neoplásico, por vezes paciente que usa
hormônio tireoidiano e não está bem ajustadinho, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não medicar com antidepressivo casos que se pareçam com depressão, mas que na verdade sejam de uma outra natureza, né? De uma outra especialidade médica, inclusive. Sempre o mais importante é tratar a causa de base, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma depressão após uma epilepsia, o mais importante sempre é tratar a crise epilética que está se repetindo também. Isso é uma outra condição que vale muito a pena a gente ficar atento. Então eu estou aqui fazendo esse alerta, né? Porque hoje muito se fala em saúde mental e tratar a depressão, tratar a ansiedade, mas sempre é importante tratar no caso certo, da maneira certa, né? A gente não pode esquecer que tem várias outras condições médicas que aparentam ser uma depressão e que na verdade tem uma outra origem, né? Muito cuidado quando houver emagrecimento, muito importante. Depressão costuma trazer emagrecimento, mas em geral é mais gradativo, né? Quando é um emagrecimento muito rápido, a gente também tem que desconfiar. Muitas vezes quadros de síndrome consumptiva acontecem em pacientes com sérias doenças, por exemplo, neoplasias, né? Quadros oncológicos. Então precisa ter bastante cuidado também com os sinais clínicos. Hoje saúde mental é muito falado, muito mencionado, mas a gente não pode esquecer de todo o resto da medicina, né, que também está envolvida, e nada melhor do que a gente fazer uma entrevista detalhada com o paciente para, de fato, entender qual é a necessidade dele e como que ele tem que ser tratado. Vou ficando por aqui, não deixe de sugerir temas para um próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau!